turminha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam aí bem, contentes, alegres e felizes na companhia da sua família, dos seus amigos e principalmente na companhia de Jesus e do doce amado Espírito Santo. E aí, prontos para mais uma série de lições bíblicas? Turminha, a partir de hoje nós vamos começar a aprender sobre a vida de Cristo, o personagem mais importante de toda a história. Dentro da Bíblia, da Palavra de Deus, nós temos vários personagens. Temos história de reis, rainhas, profetas, juízes, apóstolos, muitas histórias maravilhosas. Mas todos esses personagens, a vida deles foi colocada aqui dentro da Bíblia, a Palavra de Deus, para que através da atitude, do comportamento da vida deles, nós aprendêssemos se eles praticaram boas ações, quais foi a consequência? E se eles praticaram más ações, qual foi a consequência? Será que foi legal ou foi ruim a consequência, a atitude deles? Mas Jesus não, ele é o perfeito Filho de Deus, o nosso maravilhoso Senhor e Salvador. Então, a partir de agora, eu vou começar a contar para vocês a história da vida dele, tá bom? E para começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por um acaso, você já recebeu assim uma promessa que não foi cumprida, que alguém quebrou aquela promessa que fez para você? Às vezes, o papai foi e prometeu para você, olha, se você se comportar essa semana em casa, ajudar sua mãe, fazer todas as atividades lá da escola, obedecer a professora, no final de semana eu levo você para assistir o filme ou desenho que você quiser no cinema. Você, tá bom, papai, tá bom, vamos me comportar. E aí você fica naquela expectativa, você ajuda a mamãe, se esmera lá em fazer a lição, tira o cocô do cachorro, tira o lixo pra fora, todo feliz, para que no final de semana o papai leve você pro cinema. Sabe quando chega o final de semana? O patrão do papai chama ele para trabalhar. E aí ele fala, ai meu amor, infelizmente papai não pode te levar. Papai tem que trabalhar. E aí você, mas eu fiz tudo que o senhor pediu, o senhor não vai me levar? Você fica triste, não é? Ou então, às vezes, a mamãe fala pra você, olha, se você tirar boas notas esse ano, não me der trabalho lá na escola, no final do ano eu dou o presente que você quer, seja um videogame, um patins, uma bicicleta, ela te promete. Só que daí, o que acontece? No meio do ano, lá no meio do caminho, a mamãe é mandada embora do serviço, acontece alguma coisa lá e ela é mandada embora. E aí ela fica sem o din-din para comprar seu presente. Como é que você não fica? Cadê a sua expectativa de estar lá se esmerando, se esforçando na escola para tirar boas notas e aí não vai ganhar o seu presente? Não é triste quando a gente, alguém promete alguma coisa para nós e não cumpre? Mas Deus, o Criador de todas as coisas, todas as promessas que ele fez, que está aqui nesse livro, ele cumpriu e continua cumprindo. E uma das promessas que ele fez lá no começo, que nós vimos lá no livro de Gênesis, né, que eu expliquei para vocês que Gênesis é o começo de tudo, tá aqui, ó. Lá no livro de Gênesis, no começo da Bíblia, depois que ele criou tudo com o poder da sua voz, aí o pecado entrou no mundo, e quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, ele fez uma promessa. Ele prometeu que ia enviar alguém para tomar o castigo pelo pecado. E por que Deus fez isso? Porque Deus, ele é o Criador de todas as coisas, ele criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe. E quando ele criou tudo de forma perfeita, depois dele ter criado o homem, ele fazia o quê? Todos os dias ele vinha conversar com o ser humano, porque ele criou nós, seres humanos, para duas funções principais. Primeiro, para adorá-lo, olhar para toda a natureza e agradecer a ele por isso. E segundo, para ser o seu amigo. Então
dias, ele descia lá da sua glória no céu e vinha até o jardim do Éden para conversar com Adão e Eva, não foi o que nós vimos? Mas Satanás, o inimigo de Deus e nosso inimigo também, não gostou da amizade de Deus com o homem e através da serpente, né? Eu te expliquei tudo para vocês lá na nossa lição, como o pecado entrou no mundo do rei. Ele foi e fez com que Adão e Eva desobedecessem a ordem de Deus. E a partir daquele momento, Deus, que é o ser 100% santo, 100% puro, não pôde mais ter contato com nós seres humanos. Por quê? Porque o pecado, que é uma sujeirinha que mancha o nosso coração, entrou no mundo, mas ele prometeu. Ele falou bem assim, ó, eu vou enviar alguém para tomar o castigo pelo erro de vocês, para que você, ser humano, tenha de novo amizade comigo, possa conversar comigo, nós possamos ter ali um bate-papo, um tete a tete. Mas Deus cumpriu imediatamente a sua promessa? Não. Crianças, levou 4.000 anos para ele cumprir a sua promessa. Sabe o que é 4.000 anos? 4 milênios. Durante todos esses 4.000 anos, ele usou profetas, usou várias pessoas para poder confirmar que ele ia cumprir a sua promessa. 700 anos antes dele cumprir sua promessa, ele usou a vida de um profeta chamado Isaías para falar tudo o que ia acontecer, para reforçar aquilo que ele tinha falado antes, 3.300 anos antes. Aí veio Isaías e reforçou. Só que veio rápido? Não, demorou 700 anos para que isso se cumprisse. Aí passado esses 4 milênios, vamos ver o que aconteceu. Essa história que eu vou contar para vocês, ela está no livro de Mateus, no capítulo 1, e no livro de Lucas também, os dois evangelhos, os dois livros do Novo Testamento, que conta essa história que eu vou falar para vocês hoje. Então, ó, aqui no livro de Lucas, no capítulo 1 e no versículo 26, está escrito bem assim, ó, o anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação era essa. Então tá lá Maria, na Bíblia não fala se ela estava lavando louça ou fazendo comida ou varrendo o chão. Tá lá toda feliz cuidando do seu serviço, de repente, puf, aparece aquele anjo e fala, salve agraciada. Ai, que susto, que isso? Ela nunca tinha visto um anjo na vida dela. Nossa, que susto. E ainda falando que eu sou agraciada. O que é ser agraciado? Ser agraciado é uma pessoa cheia da graça de Deus. É uma pessoa, bendita é o quê? É uma pessoa a quem Deus ama, tem muito amor. E você sabia que assim como Maria, Deus ama muito você também? Olha só, turminha, o amor de Deus é tão grande por você que ele fala aqui, ó, no livro de Jeremias 31 e no versículo 3, ele fala, com amor eterno te amei e com bondade te atraí. Então ele te ama tanto, é um amor eterno que não acaba nunca, que ele criou todo o universo, todo o mundo, tudo que nós vemos, ele criou para o ser humano. Ele criou tudo, a natureza, as galáxias, para que quando nós olhássemos para a natureza, ali cheirar uma flor, comer uma fruta gostosa, olhar para nós no espelho e falar, obrigado Jesus, obrigado Papai do Céu pelo dom da vida, por tudo que o Senhor deu, para que eu, por amor a mim, para que eu possa através disso eu ver o tamanho do seu amor. Olha só, turminha, que coisa maravilhosa. E aí Maria, depois de ter tomado esse susto, ela falou assim, como assim? Eu sou bendita.
E aí o anjo Gabriel continuou falando para ela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, não precisa ficar assustada, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Eu vou ficar grávida? Como assim eu vou ficar grávida? E aí o anjo continuou. E reinará diante da casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu ainda não conheço o varão? Aí Maria falou assim: como assim eu vou ficar grávida? Eu ainda estou noiva de José, eu sou virgem, eu nunca tive relação sexual com homem nenhum. Como assim eu vou me engravidar? Ela começou a ficar admirada. E aí o anjo foi, explicou para ela como seria a sua gravidez. Olha só, e o que o anjo respondeu para ela? E respondendo-lhe, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ela, mas como assim? Isso tá estranho. E às vezes, criança, você vê essa história na Bíblia e você fica assim: como foi que Maria engravidou? Desceu o Espírito Santo e ela fica grávida? Você fica com aquele pontinho de interrogação na tua cabeça, não é? Mas eu vou explicar para vocês na nossa linguagem de hoje, né? Se Maria o anjo aparecesse para ela hoje e falasse para ela: Maria, você vai ficar grávida e vai ser por uma ação do Espírito Santo, o que Maria entenderia? Então vai ser feito em mim uma inseminação artificial, uma inseminação in vitro. Então, mais ou menos aconteceu, turminha. Eu já falei para vocês, né, quando eu expliquei para vocês a oração do Pai Nosso. Se vocês não assistiram, volta lá atrás que tá lá. Porque na oração do Pai Nosso, o que Jesus fala? Assim na terra, seja feita a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus o Pai, assim na terra como é no céu. Então, o céu, ele é um espelho da terra. Por que o inimigo de Deus perturba tantas famílias, faz às vezes o papai e a mamãe brigar, faz o papai e a mamãe separar, faz às vezes a mamãe ficar sozinha para poder te criar? Porque o inimigo, ele odeia, ele detesta a família, porque a família é um espelho do que ela no céu. Então, ó, lá no céu é uma família, Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo. Então, ó, é como se Deus o Pai, né, fecundasse o Espírito Santo para poder gerar o Filho, como se fosse uma inseminação artificial in vitro. Se você colocar assim dentro da sua cabecinha, você vai compreender que foi o que aconteceu. Então, o Espírito Santo, ele cobriu aqui, ó. Ele tá falando, ó, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude o quê? É a graça, é o poder de Deus. Lá na história da criação, eu não falei para vocês que através do poder da palavra, Deus foi falando e foi criando todas as coisas, o sol, a lua, as estrelas, a terra, as plantas, os animais, os peixes, as aves, só com o poder da palavra. Então agora aqui, ó, virtude do Altíssimo, o poder de Deus novamente operando, ia fazer com que Maria ficasse grávida. De quem? De Deus, o Filho. Aí a Maria, sim, ela continuou assim, sem compreender, né? Mas como será que isso vai se dar? E aí o anjo falou assim, e para você, ó, entender, Maria, para você saber o quanto que Deus, o Pai, é poderoso, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril,
porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a tua serva, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então o anjo falou para ela: olha só, sua prima Isabel, que já é idosa, ela também está grávida e já está com 6 meses de gravidez. Maria falou: nossa, mas Isabel, que já é uma senhora idosa, já está grávida? Então, se para Deus isso não é impossível, imagina eu então engravidar do Espírito Santo. E aí, Maria, o quê? O Espírito Santo a cobriu com as suas asas e ela ficou grávida do nosso Salvador. Depois que o anjo se ausentou dela, sabe o que Maria fez? Ela foi correndo para a cidade aonde morava a sua prima Isabel. E quando ela chegou lá, que Isabel ouviu Maria chegando, falando: ô de casa, você tá aí, Isabel, tudo bem? Aí, ó, levantando-se Maria, foi apressada para as montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança que estava no seu ventre se mexeu. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quando Isabel ouviu Maria, falava assim: ô Isabel, cheguei, tô aqui, é Maria. O bebê que estava no ventre começou a se agitar. Eu, como mãe, às vezes a mamãe, você pergunta aí para sua mamãe, quando a gente está grávida, quando dá do 4º para o 5º mês, as crianças começam a mexer dentro da barriga da gente, a gente começa a sentir os primeiros movimentos, mas quando já está com 6 meses, eles já estão mais grandes, parece que eles ficam dando cambalhota dentro da barriga da gente, fica agitado, e aí a gente sente aquele mexido dentro da barriga. E a Isabel, que o bebê que ainda às vezes não tinha se movimentado na barriga dela, começou a se movimentar. E ela exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E de onde provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Salvador? Olha só, Isabel profetizou: a mãe do meu Salvador, do Senhor, está aqui, aquilo que foi profetizado para os nossos antepassados. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos, Maria chegou lá na porta: ô Isabel, é Maria. A voz da tua saudação, a criança saltou de alegria dentro do meu ventre. Bem-aventurada és tu que creu, pois há de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor nos foram ditas. Olha só, e aí, aqui continuando, fala que Maria ficou com Isabel por 3 meses. Então Isabel, que estava de 6 meses, Maria ficou com ela no 7º, no 8º e no 9º mês. Quando já estava Isabel perto de ganhar o bebê, a Bíblia não fala que Maria chegou ali e ajudou Isabel no parto dela, não. Quando já estava para ganhar, Maria voltou para a casa dela. E agora Maria já estava o quê? Com 3 meses de gravidez de Jesus. Mas enquanto Maria voltava para casa, ela foi voltando e foi pensando: pera lá, eu estou grávida, né? Como é que eu vou contar para o José? Será que José vai acreditar em mim quando eu falar para ele que eu estou grávida do Espírito Santo, que eu estou grávida do Salvador do mundo? Ela foi com isso na cabeça, preocupada. E aí, quando ela chegou lá na cidade de Nazaré, ela foi conversar com quem? Com o seu noivo, foi falar com José. Ela: será que José vai acreditar em mim? E aí, ó, aqui no capítulo 1 de Mateus e no versículo 18 está falando: ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, noiva de José, antes de se ajuntarem, ou seja, de se casarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou-se dela secretamente.
E aí, quando Maria falou para José, José falou bem assim, mas como assim, Maria? Você é grávida do Espírito Santo? Que conversa atrapalhada. Você vai para a casa da sua prima. Isso, a professora Esther, a Bíblia não fala isso, eu estou conjecturando que José deve ter tido bate-papo. Como assim, Maria? Você vai para a casa da sua prima, passa lá 3 meses, volta grávida, me diz que é do Espírito Santo? Ah, Maria, você deve ter me traído. Ele deve ter tido esse papo com ela, né? Vamos dizer assim, entre aspas, no linguajar de hoje. Você tá achando que eu sou bobo? Tá me corneando e vem me dizer que o filho é do Espírito Santo? Ah, não sei não, Maria, ó. Vou pensar se quero casar com você. Não sei não. Vamos ver essa história. Então tá aqui, ó. E então queria infamar, tentando deixá-la secretamente. Ele falou, não, eu casar com uma moça que já não é mais virgem? E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor lhe dizendo. Então, naquela noite, quando Maria foi e contou para José que ela estava grávida e que a criança era uma concepção do Espírito Santo, então ó, o anjo do Senhor lhe apareceu, o mesmo anjo Gabriel, e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelos profetas que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido se diz Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que ela deu ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, assim que José acordou do sono, e que o anjo tinha aparecido para ele, ele foi lá na casa de Maria e falou: a Maria, minha querida, não se preocupe mais. Falou com o pai dela, falou: olha, eu vou levar Maria, já passou da hora da gente casar, então agora ela vai morar comigo. Hoje em dia, crianças, quando a gente se casa, né, as pessoas se casam, faz lá festa de casamento, vai no cartório lá fazer o registro, depois vai na igreja, a casa da feirante, o padre, o pastor, e depois vão para sua casa. Naquela época não era assim, não. O rapaz, quando chegava na casa assim que estava interessado numa noiva, numa moça, ele pegava e dava o seu par de sapato como compromisso, que ele ia cuidar daquela moça, que ia desposar dela. E aí foi o que José fez. Chegou lá na casa do pai de Maria e falou: olha, o pai de Maria chamava Joaquim, e falou: ó, tá aqui o sapato, né, como compromisso, e eu vou levar Maria. E ele levou Maria para sua casa. Olha só que coisa maravilhosa. Ele fez assim como Deus tinha falado para ele fazer. E aí, crianças, ele ficou com Maria sem tocar em Maria. Os dois foram morar juntos, mas ele não tocou em Maria, que está aqui, ó. Ele não se deu a conhecer. Então, eles não tiveram uma vida conjugal de marido e mulher até que Jesus nascesse. Olha só que coisa maravilhosa. Mas aí você fala: ah, professor, então foi assim? A história acaba assim? Não, 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 não. Não acaba assim não, crianças. Por quê? Quando Maria já estava com 9 meses, já com o finalzinho da gravidez, para poder ganhar o seu bebê, sabe o que aconteceu? Naquela época, o povo de Israel estava sendo governado pelos romanos. E o imperador César Augusto falou bem assim: ó, precisamos de dinheiro para poder manter os nossos exércitos para conquistar mais povos. Então, todas as províncias das quais nós já invadimos, nós já tomamos conta, vai ter que
a pessoa voltar para a cidade natal da sua família, aonde nasceu, para se registrar e pagar imposto. Nazaré, que era a cidade aonde Maria e José moravam na Galiléia, ficava a 160 quilômetros de Belém, que era a cidade da onde era a família de José. Agora, imagina, crianças, Maria já no final da gravidez fazer essa viagem. Como será que foi? O que foi que aconteceu? Bom, isso daí é uma história para o nosso próximo encontro. Mas hoje o que eu quero que vocês entendam foi que Deus, o Pai, na sua infinita misericórdia, enviou seu Filho Jesus para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados e tivéssemos a nossa salvação, que é o nosso versículo de hoje, que está lá em Mateus, no capítulo 1 e no versículo 21, que foi o quê? Que foi o que o anjo falou para Maria. O que o anjo falou para Maria? Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, Jesus, ele veio para nos salvar de todos os nossos pecados. Eu trouxe aqui também para vocês uma musiquinha que fala sobre a importância e a maravilhosa trindade de Deus. É bem assim, ó. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus Espírito são. Deus o Pai me ama, eu sei, pois me deu a sua lei. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito são um. Três em um e um em três, deu sua vida ao Filho a mim, com seu sangue me lavou, vive pois ressuscitou. Três em um e um em três, deu sua vida ao Filho a mim. Três em um e um em três, vive em mim o Espírito, dia a dia com poder, me ajuda a vencer. Três em um e um em três, vive em mim o Espírito. Então, Deus o Pai, Deus o Filho, o Espírito Santo, que são uma pessoa só, através de uma obra maravilhosa, a obra redentora da salvação, nos concedeu o seu Filho Jesus. E agora, turminha, eu pergunto para você. Você já tem Jesus dentro do seu coração? Por quê? Se você já tem Jesus dentro do seu coração, se você já aceitou que ele veio, nasceu e deu sua vida lá na cruz por você, o seu coraçãozinho que estava assim, ó, agora está assim, ó, limpinho, limpinho. Porque através do poder de Deus, através de você crer em tudo que ele fez, né, dele ter dado a vida dele por você, ele entra no seu coração e te ajuda a fazer o que é certo. Então agora a professora Esther vai fazer uma oração de agradecimento, né, para agradecermos a Deus por tão maravilhoso presente que ele nos deu, e também uma oração de confissão de pecado, para que você que até hoje ainda não tinha entendido como foi que Jesus nasceu e qual o poder disso na nossa vida hoje, você agora está entendendo, está compreendendo e pode o quê? Entregar a sua vida para Jesus. Então vamos orar? Querido Deus, agora que nós entramos na tua presença, primeiramente para lhe agradecer. Obrigado, Papai do céu, pela obra redentora da salvação, pelo plano perfeito que o Senhor criou, pelo Senhor cumprir a sua promessa, ter enviado o seu Filho Jesus para nascer aqui nesse mundo, deixar
toda a sua glória aí no céu e vir aqui na terra para dar a sua vida para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Querido Jesus, eu confesso que eu sou pecador, que eu tenho feito muitas coisas erradas, mas eu também creio que o Senhor deu sua vida ali na cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Então eu te recebo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador e peço que o Senhor venha morar no meu coração e me ajude a fazer o que é certo. E obrigado, Jesus, por ter dado a sua vida ali na cruz por mim. Te agradeço por tudo. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. E te aguardo no nosso próximo encontro para saber o que aconteceu com Maria e com José depois que ela engravidou do nosso querido e amado Jesus. Beijinho, tá bom? Até o nosso próximo encontro e não se esqueça, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas para que toda vez que eu postar vídeo vocês recebam notificação. Curte, comenta, compartilha com aquele seu amiguinho que também tem curiosidade de saber como foi que Jesus foi concebido. Tchauzinho, até o nosso próximo encontro.